A gente vai falar sobre projeção astral toda live, né? Toda semana eu vou trazer um direcionamento, porque como é um tema, né, gigantesco, assim, cabe muitos vídeos até pra gente entrar mais no flow, sabe? Aproveitar pra pra praticar mais. Mas a ideia aqui, antes até de eu começar com o conteúdo, não é ensinar a projeção, não é fazer uma tentativa coletiva, não é uma aula, tá? Então a gente vai falar sobre projeção toda terça-feira. Hoje, né, eu vou falar para vocês o que é a projeção, qual a diferença dos tipos de experiências que a gente tem, né, quando a gente dorme. Então, tem projeção astral, tem sonho lúcido, tem sonho simples, tem lembranças de vidas passadas, tem tudo isso. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é o que, qual a diferença, né? Como que acontece. Vou trazer também aqui alguns autores e livros que são referências no assunto, porque por mais que a gente faça uma live de 2 horas, nunca vai ser profunda o suficiente como um estudo, né? De uma pessoa, de um pesquisador que estuda anos, e demora anos para escrever um livro com detalhes e tudo mais. Então, para quem tem interesse em se aprofundar mesmo no assunto, eu vou trazer aqui algumas referências. E é isso por hoje, tá? Então, vamos começar. O que é a projeção? Qual que é a definição? A definição em linhas gerais, né? Vou trazer aqui alguns autores, a definição de alguns autores, mas em linhas gerais, a projeção astral é a experiência que a gente tem fora do corpo. Então, primeiro que para projetar o corpo físico precisa dormir. E até importante também falar, né, que o conceito de projeção astral, ele só faz sentido se você acredita na vida do espírito. Então não adianta uma pessoa que, não, nós somos simplesmente carne, não existe essa coisa de espírito, existe uma inteligência, é isso. Então não vai fazer sentido mesmo projeção. E a ideia não é eu ficar provando para ninguém, quem duvide que procure, né, tuas provas. Eu venho aqui falar sobre aquilo que eu acredito, né? E com embasamento. De quem também acredita. Então, obrigada, mas vamos curtir a live aí, gente. Então, a projeção é o ato, né, do nosso corpo astral, porque o ser humano encarnado, ele tem alguns corpos. Então, o budismo, ele fala que a gente tem 7 corpos, 7 níveis. Então, tem corpo físico, que é o que a gente conhece, né? Tem o perispírito para os espíritas, que é a mesma coisa de corpo astral, para os místicos e projetores. É, o nosso duplo, né, etérico, que também é chamado pelos projetores, corpo emocional, também algumas pessoas chamam, é esse corpo que a gente, por exemplo, quem é médium vê espírito, só que ele não tá vendo espírito, ele tá vendo uma pessoa desencarnada num corpo perispiritual, tem um corpo ali, o espírito mesmo não tem aquela aparência, o espírito não tem a aparência de um ser humano ou de animal, é um princípio. Né? Então, existe esse corpo que a gente ainda manifesta depois que a gente desencarna, né? Ou seja, depois que a gente morre. Então, quando a gente dorme, o corpo físico expulsa esse perispírito que fica dentro do nosso corpo físico durante a vigília. Então, quando a gente está acordado, ele fica lá, ele fica aqui dentro. Quando a gente dorme, ele é expulso. Algumas pessoas, não são poucas, muitas na verdade, ficam flutuando ali, sabe? Em cima do corpo físico. Fica dormindo, tá lá desacordado, aqui flutuando mas tá fora. Então, fora ele sempre fica. Mas a maioria das vezes fica só aqui flutuando. Aí o que acontece enquanto essa pessoa tá dormindo? Ela tá sonhando coisas aleatórias. Sonhos simples, que a gente chama, né? Que eu vou falar mais pra frente sobre. Mas algumas pessoas também é bem comum a gente sair, né? Sair do corpo físico e não ficar flutuando. A gente sai e fica zanzando. Só que 99% das vezes que a gente sai e fica zanzando, a gente não tá consciente. A gente não sabe que tá fora do corpo. E quando a gente acorda, a gente não lembra o que fez. Alguns lembram, né? Algumas vezes, não alguns, algumas vezes a gente lembra, mas a gente é tudo muito confuso, a gente lembra de umas partes, outras não. Mas é muito comum, na maioria das vezes acontece da gente dormir, a gente sai do corpo e fica fazendo as mesmas coisas que a gente faz quando tá acordado. Ou seja, a gente vai lavar louça, limpar a casa, ficar jogando videogame, a gente fica assistindo televisão, a gente vai pro trabalho, ficar trabalhando, a gente vai pra casa tentar encontrar o crush, porque, sei lá, o namorado que terminou com uma pessoa, né?
ai, eu não aceito o término, fica pensando naquilo, aí vai dormir, vai lá pra casa da pessoa, fica zanzando na rua, pessoas que têm algum vício, ela dorme, o corpo dela sai, né, o corpo astral sai e vai atrás daquilo que é objeto do vício dela. A gente fica dando é, vazão para o que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente toma frente quando a gente dorme. Acontece na maioria das vezes, é isso que acontece quando a gente dorme. O corpo astral sai inconsciente e a gente fica ali dando vazão para as coisas que estão no nosso inconsciente, as preocupações. Tem gente que sai do corpo e fica na cama chorando compulsivamente porque tá muito triste, porque aconteceram coisas que você não resolveu, sabe? Brigou com alguém e ficou ali engolindo o sapo. Ou então você sai do corpo e vai brigar com pessoa, brigar com o meu chefe porque eu não consegui falar o que eu queria falar, sai do corpo e vai lá atrás da pessoa para ficar brigando. Então é muito louco. É, e aí tem os projetores astrais, né? Que a gente sai do corpo consciente. Que essa é a diferença que eu vou explicar melhor. Mas a projeção astral é todo esse rolê de você dormir, corpo físico dorme, não importa o horário, você pode ter dormido de manhã, de tarde, de noite. Tem alguns detalhes que eu vou falar em outros dias sobre a questão do horário que você dorme, mas é, a regra não é só o sono da noite que possibilita a projeção. Não. Dormiu, o corpo dormiu, já tá sujeito a projetar, sair do corpo. Mesma coisa que acontece à noite, de madrugada. Então, a projeção astral você dorme, o corpo dormiu. O perispírito ou o corpo astral sai do corpo consciente. Você olha para trás, você vê seu corpo, você, caraca, eu tô dormindo, né? Estou fora do corpo. O que eu vou fazer? Ah, eu acho que eu vou dar um rolê ali, não sei aonde. Total, consciência que você tem aqui, você tem lá. E eu digo, né, com experiência, que a consciência é muito mais forte, muito mais aberta do que a consciência que a gente tem aqui. O corpo físico, ele é chamado de, por alguns espiritualistas, de mata-borrão da alma. Isso significa que o nosso corpo físico, ele protege a gente de muita coisa, inclusive de nós mesmos. Porque a nossa mente, ela é capaz de criar muito. Só que toda vez que a gente ouve essa coisa de criar, o poder da mente criativa, né, o segredo, vou co-criar não sei o que, a gente sempre pensa numa coisa positiva, né? Só que não é sempre assim, principalmente no nível de consciência que a gente está, o nível consciencial que a gente está atualmente. O nosso poder é muito mais voltado para coisas ruins do que coisas boas. A gente tem muito mais capacidade de co-criar coisas ruins do que coisas boas, porque a maior parte do tempo a gente está vibrando baixo. Né? Seja em reclamação, em ódio, em revolta, em tristeza, em depressão, em cansaço, enfim, um milhão de coisas e negativas. Então, se a gente não tivesse o corpo físico, ia ser um caos. Já é um caos, né? Ia ser muito mais que um caos. Ia ser realmente o umbral que a gente vê quando sai do corpo. Também é tema para outra live. Mas, então, quando a gente tá com o nosso corpo físico, a gente pensa e a gente não manifesta imediatamente, porque o corpo físico segura. Já o corpo astral, não. O corpo astral, ele ainda é um corpo, então não é. A gente não tá com a capacidade do espírito puro de co-criar, de criar coisas, mas nós temos uma capacidade muito maior do que quando a gente está na vigília, né? Com o nosso corpo físico na frente. Então, por que eu falo isso? Porque a gente fica com essa consciência muito mais aberta na projeção astral, que chega ao ponto, no meu caso, e eu ouço muitos outros projetores falarem, chega ao ponto da gente ficar muito eufórico. Tipo, você percebe que você está em projeção, a sua mente está trabalhando tão acelerada, é uma consciência tão grande que você está ali, sabe? A mente está tão limpa, está tão presente que você fica eufórico. Você fica, ai meu Deus. É uma felicidade, é uma coisa estranha, assim, uma euforia. Você precisa se controlar. Eu faço isso há algum tempo, né, de projeção astral, e mesmo assim é difícil para mim controlar a euforia, assim. Toda vez que eu percebo que eu tô em projeção, nossa, o que eu vou fazer? O que eu não sei o que eu vou. Então, é uma coisa muito louca, porque você fica muito consciente. Muitas pessoas falam assim, como eu vou saber se eu projetei? Você vai saber. Não precisa, eu posso falar algumas especificidades da projeção, mas você vai saber. Se você teve uma projeção, você vai saber, porque sua consciência tá muito, sabe, aberta, assim, tá muito limpa, sua mente tá funcionando bem, você não tem preocupação, é uma coisa muito louca. Sem falar na consciência de que você tá dormindo,
você tem consciência do que você pode fazer, você estica o seu dedo, ele estica, você pensa no corpo, se pensar no corpo volta. Então, essa é a projeção astral. Eu vou ler aqui umas definições, tá? De alguns autores clássicos. Não peguei todas as definições que existem, mas eu peguei dos autores mais respeitados e as referências mesmo, né? Desse tema. O primeiro aqui é o Robert Monroe. Ele é um americano, inclusive tem um instituto dele de projeção astral lá nos Estados Unidos. Ele é um dos grandes nomes em projeção astral. Então, para Monroe, a projeção astral é como uma experiência consciente de sair do corpo físico e existir em outro estado de consciência, que ele chama de second body, segundo corpo. Ele descreve isso como uma transição da mente para um estado não físico, enquanto o corpo permanece em repouso. Então, Monroe, ele fala, né, que a gente tem uma outra forma de manifestar a nossa existência, a projeção astral, uma outra forma de manifestar a existência. É como se fosse a nossa mente saindo do corpo físico e se manifestando em outro lugar. Ele não fala muito sobre a questão da gente ter um corpo lá também do outro lado. Ele é como se fosse uma consciência só projetando. Mas não, a gente também tem um outro corpo, tá? Existe a projeção mental, que eu também posso falar em outra live, mas a grande maioria não é projeção mental. A grande maioria das vezes, mas grande mesmo, sim. 95% das projeções que a gente faz são projeções astrais com o nosso corpo astral. Não é projeção mental, tá? Aí tem também um outro autor, né, o William Buhlman. Ele descreve a projeção como a experiência da consciência se expandindo para além do corpo físico, muito parecida com a definição de Monroe, né? Ele fala que é uma expandindo para além do corpo físico em uma dimensão não física. Ele a enxerga como uma forma de exploração do universo e de outras dimensões. Isso é importante, porque a gente sai do corpo e a gente vai para outra dimensão. Nós estamos na nossa casa, muitas vezes a gente fica, como eu expliquei no começo, muitas vezes a gente fica na nossa casa, muitas vezes a gente vai para a rua, outras a gente vai para outros níveis, mesmo como os umbrais, né? A gente vai para uma cidade espiritual, a gente vai para uma escola, um hospital espiritual, só que é uma outra dimensão. Mesmo em casa, mesmo quando a gente permanece em casa, nós estamos na dimensão astral da nossa casa. Por quê? Porque outras pessoas não nos veem. Uma pessoa que está acordada não vai ver a gente, só se for um médium que tem a visão aberta para as outras dimensões. Então é importante ter isso em mente. As dimensões diferentes, acredito que vocês sabem disso, mas só para lembrar, as dimensões, elas coexistem no mesmo espaço, né? Que na verdade o espaço é relativo. Mas elas coexistem. Então tá todo mundo ali ocupando, teoricamente, esse mesmo espaço, mas com botõezinhos com frequências diferentes. Então a projeção astral implica a gente ir para uma outra dimensão mesmo, se manifestando em outra dimensão, como William Buhlman fala. Aí tem a definição de Sylvia Muldon e Harold Carrington, nomes difíceis de pronunciar. Harold Carrington. Muldon define projeção astral como a separação parcial ou completa do corpo astral do corpo físico, ocorrendo com plena consciência ou lembrança posterior. Para eles, o corpo astral é um veículo espiritual que reflete a consciência em planos mais sutis. Aí tem o Valdo Vieira, que é a grande referência que a gente tem no Brasil. O Valdo, até para falar bem rapidinho assim, o Valdo, ele era espírita. Ele tem algumas psicografias, desenvolveu bastante trabalho com o Chico Xavier. Depois ele foi para um campo um pouco diferente, né? Existe em relação às pesquisas espiritualistas, que realmente, sim, no meu entender e de muitas pessoas que gostam do trabalho do Valdo na projeção, ele errou feio, assim. O trabalho dele na projeção astral é incrível, assim. Ele é a grande referência na projeção astral aqui no Brasil e no mundo. Ele é uma das maiores, talvez o maior, junto com o Monroe. Mas aqui no Brasil, disparado, é a maior referência. Qualquer livro que vocês comprarem do Valdo Vieira, ele já é desencarnado, qualquer livro que vocês comprarem é uma referência assim para deixar, ó, esse aqui é a Bíblia, são os meus livros de estudo mesmo para projeção. E a definição do Valdo é: a projeção astral ou projeção da consciência é como uma experiência fora do corpo em que a consciência temporariamente abandona o corpo físico e atua em dimensões extrafísicas, usando o corpo energético ou corpo astral. É aquilo que eu falei no começo, né?
Ele prefere usar o termo projeciologia para estudar o fenômeno de forma científica. Valdo Vieira, ele cunhou uma série de termos super complicados, assim, super difíceis até de entender. Ele criou um dicionário, assim, um vocabulário para falar do tema de projeção astral. Então, Valdo, ele tem também, ele recebe essas críticas, né? Porque ele meio que elitizou o conhecimento porque ficou muito complexo os estudos dele. Então, se você pega o manual de projeciologia que ele tem, que é um calhamaço caríssimo, é um dos meus itens da minha wishlist, porque é caríssimo, caríssimo. E não é fácil de achar, não é que é difícil, mas é muito caro. Tipo, 700 pilas, assim, o livro, impresso de capa dura. E aí ele é muito difícil estudar aquele livro, porque é cheio de termos que você nem vai achar no dicionário, porque ele que inventou. Então, é complicado, e aí ele fala que não vamos falar projeção astral, vamos falar projeciologia. Porque Valdo, ele foi nessa linha de estudo, né? De estudo mais técnico, que é ótimo. É quase você transformar o negócio em uma ciência, né? Mas ele acaba segregando um pouco quem estuda ali, né? Michael Raduga, ele inventou uma técnica, que a gente vai falar um pouco também em outras lives. Ele inventou uma técnica chamada Raduga pra gente fazer projeção. Depois a gente vai falar sobre, tá? Raduga utiliza o termo fase para descrever estados de consciência como projeção astral, sonho lúcido e paralisia do sono. Ele vê a projeção astral como uma experiência prática que ocorre na mente, mas que pode ser indistinguível da realidade. É aquela coisa, você tá tão consciente do que você tá fora do corpo que fica muito até difícil você distinguir o que é real ou não. Então é isso, a definição. Deixa eu ver aqui os comentários. Fox fala, acho que projeção astral é uma amostra da morte. É uma pequena morte. Tem gente que fala dessa forma mesmo. Inclusive, é bem comum a gente sair do corpo e achar que morreu. A Anny falou uma coisa interessante, ó. Eu já fiz várias projeções, que alguém perguntou se já tinha feito. Ela fala assim, ó, quando mais nova eu consegui induzir. Hoje em dia é muito mais difícil. Isso é um relato quase unânime, assim, ó. Quando a gente é novinho, é muito fácil projetar. A gente nem pensa, tá saindo do corpo. E quando fica mais velho, é difícil. Por quê? Porque a nossa mente tá lotada de coisa. Quanto mais, sabe, preocupado, quanto mais acelerado, quanto mais conteúdo a gente vai enfiando na cabeça e não consegue dar vazão para aquele conteúdo, fica só colocando conteúdo, essa coisa da internet, das redes sociais, fica só vendo muita coisa inútil. Você tá guardando tudo aquilo na sua mente. E aquilo não tá tendo utilidade nenhuma, tá só ocupando espaço. Então, quando você vai dormir, é tanta coisa na mente que é isso que você manifesta. Quando a gente é criança, a gente não tem muita preocupação. Ainda mais criança pequena, assim, tipo, às vezes não tem nem escola, então a escola nem tem prova ainda difícil pra você se preocupar. É só você estar ali vivendo. Cada dia é um dia novo. Você não fica dormindo pensando no dia seguinte, né? Só se tem um evento específico. Ai, eu lembro que eu ficava muito ansiosa quando minha mãe combinava de levar a gente no Play Center, né? Que era um parque que tinha aqui em São Paulo. Então eu não dormia, eu ficava ali imaginando o que eu ia fazer, qual brinquedo que eu ia, o que eu ia, não sei o quê. Mas é um dia específico, era uma vez por ano. Então, mas no meu dia a dia não tinha. Tipo, bateu o soninho, eu vou dormir. Então é muito fácil projetar. Por isso que é tão importante a gente, sabe, não ficar levando preocupação pra cama, sabe? Porque é muito difícil, eu sei. Eu sou uma pessoa que também eu sou super ansiosa e preocupada. Então é um mega desafio pra mim. Mas o mundo ideal é que a gente não fique com essa mente, sabe, cheia de coisa, preocupada e não sei o quê. Porque isso realmente dificulta muito a projeção. Também, Julia, definição válida que você colocou. Experiência da consciência se expandindo para além do corpo físico, é isso? Sim, nossa consciência está saindo do corpo físico. Só que lembrando, a projeção a gente está se manifestando num corpo também, projeção astral pelo menos. Não é nossa mente viajando, isso seria projeção mental. O nosso corpo astral também é expulso do corpo. Então a gente tá. A nossa consciência está se manifestando em outro corpo. Luiz, por que nossa consciência vai para um lugar totalmente louco, tipo um personagem que não existe? Eu vou falar nesse ponto, porque nem tudo é projeção, Luiz. Às vezes a nossa mente está criando mesmo. Inclusive, a gente tem uma capacidade imensa
de criar coisas na mente, né? Ana Santos, pode visitar nosso eu em outras vidas? Não, Ana, não existe isso. Você pode lembrar, que é o que eu vou falar também já já. Pelo menos não é assim que eu acredito. A gente tem algumas coisas que a gente volta, mas a gente não tá voltando, a gente tá relembrando. Muitas vezes é uma lembrança como se fosse em 3D, sabe? Mas nem 3D. Você tá adentrando uma experiência, mas aquilo não está acontecendo naquele momento. Então, eu vou falar agora que tipos de experiências que a gente pode ter no corpo e qual é a diferença de uma para outra. Como eu sei que é projeção, que foi sonho, que foi blá blá blá, que como eu sei. Vamos lá, projeção astral, como eu falei, é o ato, né? Acabei de falar, é o ato de você sair do corpo, estando consciente. Você tá consciente que você tá fora do corpo. Então não basta você estar ali fazendo as coisas que você quer fazer e tal. Você sabe, você lembra. Aliás, tem três coisas, né? Você sai do corpo. Ela pode ser, você pode abrir a consciência assim que você sai do corpo, ou você pode abrir consciência no meio da rua lá. Você saiu inconsciente e abriu a consciência, não tem problema. A partir do momento que você abriu consciência, você está em projeção astral, tá? Então, você abriu consciência que eu falo assim, eu sei que eu estou dormindo, meu corpo tá lá dormindo, eu estou fora do corpo, e eu sei que isso aqui eu posso controlar à vontade, eu posso voltar pro meu corpo, eu posso querer ir para outro lugar, mas sempre lembrando que a projeção astral não te dá plenos poderes, você não consegue ir para qualquer lugar que você queira, não. Tem lugar que você não tem permissão, tem lugar que você não consegue ir porque não consegue, você tá consciente lá, você fala, eu quero ir para tal lugar. Você aparece em outro lugar, mas lá você não aparece, por uma série de motivos também que eu posso falar depois. Mas você tá totalmente consciente que você tá fora do corpo, você tá vendo tudo como realmente é. O que você tá vendo ali no plano astral é o que é. Isso é muito importante vocês terem em mente, porque quando a gente está em outras experiências fora do corpo, mas não estamos lúcidos, a gente mistura fantasia com coisas que a gente está vendo. É muito comum. A projeção não, você está vendo como é. E aí, a projeção, você acorda e você lembra de tudo. Só que isso não significa que você vai lembrar o resto do dia, tá? Isso também é um ponto. Você teve projeção, você acorda e você pode lembrar e você pode esquecer na mesma hora. Isso acontece muito comigo, por isso que eu tenho uma técnica de anotar tudo que eu sonho, que eu tenho de projeção na hora que eu acordo. Eu não espero nem 5 minutos. Eu não espero levantar pra ir no banheiro beber água, fazer xixi, pra ir na cozinha beber água. Não. Eu abri o olho, eu pego meu celular, abro as notas e anoto qualquer coisa que me faça lembrar no dia seguinte e depois anotar com calma. Mas, por exemplo, né, tive uma projeção recente, onde eu estava no hospital e tinha muita gente adicta passando mal. Eu não anotei tudo, era uma projeção com muitos detalhes. Eu lembrava de tudo, mas eu acordei 4 e pouco da manhã, morrendo de sono. O que eu fiz? Eu peguei o celular e só anotei. É, pessoas viciadas vomitando na frente do hospital. Pronto, quando eu acordei, eu falei, putz, eu tive uma experiência, mas eu não lembro, mas eu sei que eu anotei. Peguei o celular, vi essa frase, aí a memória veio inteira. Então, é uma frase que você põe com o contexto principal ali da experiência. No dia seguinte, você vai bater o olho naquela frasezinha e vai vir a lembrança inteira. Aí você complementa, né, anotando tudo. É muito interessante anotar, gente. Porque anotar não é só você ter um registro. É você condicionar sua mente a sempre reter a informação. Porque se você não dá importância em lembrar, sua mente também não aprende a reter essa informação, tá? Então é isso, a projeção está consciente. Você lembra, você pode reter a informação ou não. O sonho lúcido, o que é sonho lúcido? O sonho lúcido ou projeção semiconsciente é a mesma coisa. Se vocês ouvirem esse termo de, eu estava em projeção semilúcido ou semiconsciente, é a mesma coisa que sonho lúcido. Você estava fora do corpo, né? Você também dormiu, você também estava fora do corpo. Só que você pode até saber, tipo, eu estava fora do corpo. Eu posso ou não saber que eu tô sonhando. O sonho lúcido, às vezes, você sabe que você tá sonhando, mas você não tem controle. Isso é bem comum, né? Às vezes você fala assim, mano, eu tenho certeza que isso aqui é um sonho, mas você não tem controle. Tem um bicho feroz querendo te atacar. Você fala, isso é um sonho, mas você não consegue fazer aquele bicho sumir. Você não consegue fazer você sair da situação, porque você não tá consciente totalmente, você está semi-consciente, tá? Às vezes você não tem essa noção de que é um sonho, mas você acorda lembrando de tudo e realmente aconteceu tudo lá. O sonho lúcido, ele pode misturar com coisas, com fantasias, tá?
da nossa mente. Até a projeção também pode misturar quando a gente traz a lembrança aqui. Por quê? Porque lá no astral, eu estou falando muita informação, né, gente? Mas é porque é isso aí. Lá no astral existem coisas que não existem aqui, muitas, né? Então tem bichos que não existem aqui, tem plantas e flores de cores que aqui não existe, tem veículos que não existem aqui, tem pessoas com aparências que não são de pessoas normais aqui. Então a nossa mente, ela buga na hora de trazer a informação, porque assim, a gente tá no corpo astral lá. Quando a gente volta, a lembrança é registrada na mente física. Então você precisa contar uma historinha para sua mente física. Só que quando você, como que você vai relatar uma coisa que não existe aqui? Não existe. Um clássico exemplo é voar. É muito comum a gente voar lá no plano astral, volitar, voar, sei lá. E quando a gente lembra do sonho, da experiência, a gente está dentro de um carro voador. A gente fala assim, eu sonhei que eu estava dentro de um avião, eu sonhei que eu estava voando nas costas de um pássaro gigante. Tudo isso é uma forma da sua mente trazer um pouco de sentido para aquela experiência sem sentido no plano físico. Por quê? Para nossa mente é mais fácil você voar em cima de um carro voador do que você voar sozinho, porque ser humano não voa, né, encarnado, na nossa mente física. Então a gente cria coisinhas para preencher essas lacunas de realidade do plano físico. Vocês entenderam? É meio complexa essa parte, né? Mas é isso. Então, por exemplo, se aparece um bicho falando com você, sei lá, talvez você, a sua mente traga a lembrança que foi uma pessoa falando, alguma coisa assim, sabe? Tipo, e muitas vezes essa lacuna que a mente preenche, ela faz menos sentido ainda do que seria a realidade que você viveu lá. Mas é uma forma meio estabanada da mente trazer um pouco de sentido para aquilo que você viveu lá, que ele fala assim, mano, isso não existe na matéria. Vou preencher isso aqui com a primeira coisa que aparece na minha frente. Um, um unicórnio, né? Vou colocar que ela tava voando em cima do unicórnio, porque ser humano voar não faz sentido nenhum. Então, é possível e é bem comum no sonho lúcido a gente misturar realidade com fantasia. É, por isso que uma colega colocou aí na frente, né? No começo, ela perguntou assim: o que significa. Ela ou ele, não lembro. Por que a gente sai do corpo e a gente sonha com personagens, né? Você falou, porque a mente tá fazendo isso. Tipo assim, eu sonhei com Chaves. Você não esteve lá com Chaves. Talvez você tava conversando com um espírito que a sua cabeça relacionou com a aparência dele, parecia do Chaves. Ele vai lá e bota o Chaves no meio. Gente, parece zoeira, mas isso acontece muito. Real mesmo. Você tava falando com alguém muito bonita, muito bela, não sei o quê. E você tem um sex symbol aqui. A sua cabeça vai colocar que você tava falando com o seu crush famoso, tá? É assim que funciona. Só que aí o sonho lúcido você não tem controle. Então você pode ou não ter uma vaga sensação de que você está sonhando, só que você não tem controle. Você não decide para onde você vai, você faz coisas muito loucas. Você fala assim, meu Deus, assim, se eu tivesse consciente eu nunca ia fazer isso. Mas você tá fazendo. E o sonho lúcido você também lembra, né? Você acorda e você lembra. Parcialmente ou totalmente você lembra da experiência. Mas aquilo aconteceu? Em suma, aconteceu. Só que pode ser, não é uma regra, pode ser que você tenha preenchido algumas coisas, algumas lacunas com fantasia, tá? Esse é o sonho lúcido ou projeção semilúcida ou semiconsciente, tá? A mesma coisa. E a terceira hipótese, a gente falou da projeção astral, do sonho lúcido ou projeção semilúcida. E a terceira hipótese é o sonho simples. O sonho simples é o famoso sonho onírico, tá? Então, o sonho onírico é invenções da nossa mente, criações mentais que a gente faz quando a gente tá dormindo, né? E o corpo astral fica ali em cima do corpo físico, que foi o que eu falei no comecinho. Às vezes a gente sai do corpo e fica só flutuando aqui em cima do nosso corpo físico. O que tá acontecendo ali? Sonhos oníricos. Pode ser sonhos aleatórios, pode ser pesadelos, você pode estar sonhando com coisas feias, pesadelos. Inclusive, os pesadelos pode, não é regra, tá? Mas podem estar sendo induzidos por entidades obsessores, assim, né? Entidades mal intencionadas que estão querendo te fazer mal. Eles ficam implantando imagens. Você aceita, né, a sugestão, ou seja, você está vibrando
na equivalência ali do espírito. Então, acaba que ele fica implantando imagens pesadas para você sonhar, ter medo, ele sabe quais são os seus medos, o que mais te apavora, ele vai lá e implanta imagens, né, na sua mente e você fica ali tendo uma noite inteira de pesadelos. Isso acontece, não é tão incomum. Mas também a gente pode sonhar com pesadelos por conta do nosso estado mental mesmo. Tá muito depressivo, a pessoa sofre com crise de pânico, a pessoa anda muito preocupada, enfim, uma série de fatores aí que pode fazer com que você tenha pesadelos. Às vezes a gente sonha, né, o sonho simples, ele também pode ser, por exemplo, você fica criando cenários diferentes para situações que você já viveu. Então vamos supor que você brigou com alguém naquele dia. E aí você sente que você poderia ter falado mais, que você poderia ter sido mais incisiva, ou que você poderia ter falado menos, poderia não ter sido tão grossa ou violenta. E aí você dorme com isso na sua cabeça e a sua mente cria cenários que você gostaria de ter feito. Ou até que você tem medo de que aconteça, né? Então, o futuro, isso foi o passado, agora o futuro. Pô, vou ter uma entrevista amanhã. Você sonha com 1000 possibilidades daquela entrevista dar errado ou dar certo. Você tá gostando de alguém, você fica sonhando. Isso é bem importante, tá, gente? Você tá gostando de alguém, você fica sonhando que você tá, né, numa pega lá com a pessoa. Aí você fala, gente, o que eu mais recebo aqui é isso, né? Uma das coisas que eu mais recebo. Ah, eu estou sonhando muito com fulano que eu gosto, com meu ex-marido, com a menina que eu fiquei, porque eu tô encontrando ela. Não, gente, necessariamente muito difícil. Só se ela também estiver pensando em você que você tá encontrando ela, né? Então, se ela nem sabe que você existe, ou sabe que você existe, mas não tem o mesmo interesse que você tem, você tá fantasiando, você tá criando essa imagem. E também tem a situação, né, dos sonhos lúcidos, né, de você tá vivendo de fato isso lá, você tá com isso tão fixo na sua cabeça de, ai, vou dar um exemplo aqui, tá? Quem tá acompanhando aquele cara lá, aqui na rede social, nessa rede aqui, que tá obcecado pela Maressa, que é a dublê da Larissa Manoela. O cara obcecado pela menina. Pensa, esse cara aí provavelmente ele vai dormir. Todo mundo sabe, inclusive ele só fala nisso. Então, se eu aqui, que nem sei onde esse cara mora, não faço a menor ideia de qual cidade que ele mora, sei disso. Imagine os obsessores dele, né? Então, quando ele vai dormir, ele provavelmente fica sonhando com essas situações. Pode ser um sonho onírico? Pode. Mas quando ele sai do corpo, ele é um prato cheio para assédios espirituais, tá? Supostamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não quero problemas com essa pessoa, não, né? Mas, tipo assim, um exemplo. Então, uma pessoa que tá pensando muito, fala muito do outro e não sei o quê, que deseja, que quer casar, que não sei o quê, porque a mulher vai ser dele sim, mesmo ela não querendo. Então, uma pessoa assim, sai do corpo, pode sofrer um assédio espiritual no campo sexual. E aí, aquele espírito, sabendo que ele tem essa obsessão pela menina, ele pode se plasmar com a imagem da menina e ali ele suga até a última gota de energia desse cara. Então, isso é bem comum também. Isso acontece. Ah, foi imaginação? Não, isso aconteceu. Então, você pode sim imaginar que você tá com uma pessoa que você gosta, mas isso também é uma grande oportunidade para espíritos mal intencionados usar essa informação contra você e a benefício deles, né? Ou seja, sonho simples ou onírico é isso, você fica criando coisas na cabeça, coisas aleatórias. Como que eu sei? Não tem como você saber exatamente, não dá pra você se diferenciar, mas geralmente o sonho onírico, ele é muito aleatório, né? Pode ser um sonho muito aleatório, ou pode ser uma coisa ligada com o que você está pensando muito. Então, você está muito preocupada com o trabalho e você está sonhando muito com o trabalho, ou é um sonho onírico, você está preocupado, somente não para de pensar nisso quando você dorme. Então, ele fica criando ali imagens, né? Situações que você tem medo, que você deseja e não sei o que, sonho onírico. Para finalizar, a última possibilidade são as lembranças de vidas passadas, tá? Então pode ser que você vá dormir, né? E aí você, mesma coisa, seu corpo tá dormindo aqui, você tá flutuando aqui, e ao invés de estar criando imagens mentais, você tá lembrando de alguma experiência sua em uma outra época. E não só vidas passadas, mas lembrando de coisas que você viveu no plano espiritual. Porque se fala muito de vida passada, mas, gente, a gente vive muito no plano espiritual também, né? Falam, na época de Chico Xavier, ele falava que as pessoas passavam de 20 a 40 anos desencarnado
antes de ter uma nova encarnação, de 20 a 40 anos. Isso porque era uma época que as pessoas tinham 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, né? A família mais fraca ali tinha 6, né? Então, assim, era mais fácil encarnar. Imagine hoje em dia que as pessoas têm um filho e olhe lá. Tem muitos casais que não querem, não têm, não vão ter. Então, as pessoas estão ficando muito mais tempo no plano astral. Então, existe muita vida, existe muita experiência, rolês acontecendo lá no plano astral. Então, você também pode lembrar de coisas que você viveu no plano astral, não só nas vidas passadas, tá? Ah, e aí também tem a questão, né, que o sonho lúcido, isso é interessante. Por isso que eu falo assim, gente, não subestime os sonhos lúcidos. Que vocês falam assim, ah, eu só tenho sonho lúcido, não tenho projeção. Não subestime, anota, dê a importância para ele. Presta atenção, ah, eu sonhei que não sei o quê. Por quê? Pensa, tenta entender. Porque o sonho lúcido, ele é uma porta de entrada para projeção. Porque lembra que eu falei, o sonho lúcido você é uma experiência real, você está vivendo aquilo. Então, se você está acostumado a prestar atenção nos seus sonhos, a anotar, condicionando a sua mente que você pode sim voar, né? E não é só o cavalo alado, que você, o seu corpo astral pode voar, que existe um corpo astral. Então, você anotando, você começa a trazer um novo mundo para a sua mente física. Dessa forma, é muito mais fácil você abrir consciência e transformar a experiência de sonho lúcido em projeção astral. Então, o sonho lúcido é uma porta para projeção astral, sim. As minhas projeções astrais, por exemplo, elas acontecem quase sempre assim. Hoje em dia, 90% das minhas projeções astrais acontecem no meio de um sonho lúcido. Eu não saio do corpo lúcido aqui. É muito difícil. Por quê? Isso eu posso até depois anotar aqui. Eu tô falando com vocês, estão me dando várias ideias para novos temas sobre projeção nas próximas terças. Mas, por exemplo, quando você dorme com alguém, é muito difícil você sair lúcida, porque o campo áurico tá misturando. O nosso campo áurico, né, ele tem mais ou menos, pelo menos, não, pelo menos ele tá grudado, mas assim, uma pessoa saudável, que não tá muito mal das ideias, mas também não é um ser muito iluminado, ela tem um campo áurico de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, né? Então, você tá dormindo na mesma cama com alguém. No caso, eu sou casada, durmo com meu marido. É, minha aura tá misturando com a dele. Então é muito difícil eu sair consciente porque minha aura tá misturando com a dele. Quando eu tenho projeção consciente, é bem de manhãzinha quando ele saiu pra trabalhar. Ou de tarde, quando eu vou tirar algum cochilo, que é muito raro hoje em dia. Então, pra mim, é muito difícil eu sair lúcida do corpo hoje em dia. Eu costumo abrir consciência no meio do sonho lúcido. Então, não subestimem, não menosprezem os sonhos lúcidos de vocês. Façam isso, começa a fazer isso que eu falei pra vocês. Anota tudo. Não precisa lembrar da experiência inteira. Se você lembrou assim, igual hoje mesmo, eu lembrei que eu tinha um outro filho e que eu trabalhava tanto que eu deixava esse filho de lado. Eu não lembro de mais nada, eu só lembro disso. Que, tipo, não lembro quem é que cuidava desse filho, que era um bebezinho micro, assim, parecia um filhote de cachorrinho, assim. É, não lembro quem era, uma pessoa, acho que era uma mulher, mas não era minha mãe que ficava cuidando dele. Aí eu lembrava, meu Deus, eu tenho um bebê. Meu Deus, coitado desse bebê, né? Ele tá comendo o quê? Eu não tô dando de mamar, né? Eu anotei, assim, pra mim não fez o menor sentido. Eu não lembro do resto, não lembro do começo, não lembro do fim. Mas eu anotei. E a ideia é essa, tá? Não precisa ficar forçando a mente pra lembrar. Anota o que você lembrar. Isso é um treino para que sua mente se habitue a lembrar. Porque a gente fica tão frustrado por não lembrar. Você, tipo, anotou um pouquinho, você fala, tá quase lá. Nossa, tá na ponta da língua. Que a sua mente fica frustrada e ela vai ficando mais ligeira para lembrar melhor nas próximas, tá? Mas funciona mais ou menos assim. Gente, projeção astral não é fácil, não é fácil. É muito treino, a gente não fica muito tempo consciente no astral. Se abre projeção, dura 5 minutos, você já perde de novo a consciência. Então não precisa ter pressa. É gostoso estudar sobre projeção, eu gosto muito de estudar. Lógico, fazer projeção é melhor ainda, mas estudar também é gostoso. Então é importante isso, porque a ansiedade atrapalha demais, sabe, a experiência. Então se você fica ansioso, querendo muito projetar logo, não sei o quê, você não vai projetar. Porque a ansiedade é um dos piores fatores, você tem que estar o mais calmo possível. O hábito de meditar ajuda muito na projeção, ajuda muito, 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 muito mesmo, porque você aprende a esvaziar a mente. Lembra que eu falei quando a gente é criança, é muito comum a gente relatar que, pô, quando eu era criança aconteceu isso comigo, tá? Porque a mente era mais vazia, não tinha preocupações, não tinha
ansiedade, né? Aquela ansiedade tóxica que a gente tem, o adulto tem, né? Não tinha medos, né? Medos pesados, cobranças, pressão, não tinha. Então era muito mais fácil projetar. Então a ideia é a gente trazer um pouco esse respiro para nossa mente, para que fique também mais fácil fazer as projeções enquanto adultos, tá? Natália Hack. Quando se faz projeção astral, é comum que esteja com uma roupa diferente da que estava no físico? Sim. É mais comum que você saia do jeito que você estava no físico, mas não é raro você estar com outra roupa, não. Dani Gaioski. Orações pedindo para fazer projeção ajuda? Dani, ajuda quando você se coloca à disposição para trabalhar lá no astral. Isso é importante também, que também é um tema para outra live. Mas quando a gente fala assim, eu estou disponível para trabalhar, para ajudar nos trabalhos de resgate e amparo com as equipes trabalhadoras da luz, com os guias, trabalhadores de linhas de frente, os guias de linhas de frente, trabalhadores também. Se eu puder ser útil, né, eu quero muito ajudar naquilo que eu puder ser útil, independente do trabalho que tiver que ser feito, quero me colocar aqui à disposição. Isso ajuda muito, porque nenhum. Gente, não acredite quem fala o contrário, de verdade. Assim, então vai pesquisar, pensa pela lógica. Você acha que um espírito mentor, evoluído, trabalhador, vai te tirar do corpo para você curtir um rolê, para você dar um rolê na sua rua, para você ficar lá aprontando nas festas do astral? Não. Ah, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada útil? Então faça você sozinho, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo. Então, uma forma de você conseguir um patrocínio, uma facilidade maior, e também não é automático e não é garantia, mas ajuda sim, é você se colocar à disposição, você pedir para sair, mas se colocar à disposição para estar junto dos trabalhadores espirituais, dos mentores, dos guias, para ajudar no trabalho deles. Se você tiver mérito e condições para isso, eles vão te ajudar. Mas se for, eu quero só sair, me ajuda aí. Não, não vai. Se vira. Sair você já vai, é importante isso. Na maioria das vezes que a gente dorme, a gente sai do corpo. Só que a gente não abre consciência porque a gente dá impulso para os nossos instintos inconscientes. Que aí, gente, é um mundo de opções. O que tá no seu inconsciente? Né? Geralmente não é coisa muito elevada, né? Então, assim, quando a pessoa é mais inocente, ela vai lavar a louça na casa dela. Isso mesmo, Julie, bem colocado, ó. Essa questão da nossa mente preencher lacunas com invenções acontece mesmo quando a gente tá acordado na vigília. Ela colocou isso, ó. Isso acontece até acordado. Nosso cérebro completa as informações barra imagens que parecem incompletas, exatamente. As leis da teoria de Gestalt explicam isso. Lei da continuidade e lei da unidade. Olha que interessante. Não, Brisa, isso é muito legal. Que também eu vou falar depois. Em outra live, ó. Ela colocou, fique caminhando horrores ou procurando meu carro ou algum transporte. Isso é um clássico, assim, ó. Se você percebe. Então, inclusive, é uma forma de você abrir consciência no meio do sonho lúcido e transformar em projeção. Se você percebe que você está procurando o carro, procurando. Pô, eu estacionei meu carro em algum lugar, não sei onde tá. Ou então, assim, eu preciso pegar um ônibus, eu não sei onde que é o ponto. Você tá em projeção, tentando voltar pro corpo. Não sabe pedir. Não, brincadeira, você tá em projeção. Então, é uma forma também de você abrir consciência. Julie colocou aqui, ó. Mas podemos trabalhar durante o sono e não lembrar quando acordar? Muito comum. Isso acontece demais, assim, ó. Lembrar que trabalhou é uma coisa mais difícil do mundo. Porque você tá com mentores, então você tá muito sutilizado. Normalmente a gente não é sutil no corpo, então a lembrança fica mais difícil ainda de reter. Por isso, gente, que a maior parte dos projetores lembram de experiências no umbral ou na crosta. Quando eu falo crosta é aqui mesmo, no nosso, né, aqui no bairro, na casa de alguém, na sua casa. Porque é a vibração que você já tem acordado. O umbral médio é muito parecido, se não igual à Terra. A crosta, né? Tá tudo na Terra. Mas a crosta é quase a mesma coisa. O umbral médio e a crosta é quase a mesma coisa. Por isso que a gente lembra muito mais das experiências. Não é que você só vai para umbral, é que fica mais fácil lembrar. Os dias que você não lembra, pode ser que você esteja numa dimensão superior ou acompanhada de seres superiores, trabalhadores espirituais. Então acontece bastante. Robravin, Ju, como remédios que têm como efeitos colaterais aumento ou diminuição de sonhos influenciam na projeção? Influenciam. Mas, gente, eu nem vou falar muito disso porque a gente tem que tratar esse ponto com muita responsabilidade.
influenciam, né? Quem toma remédios que afetam o seu estado neurológico influenciam. Alguns cessam completamente. Se o objetivo é você relaxar e dormir, você não vai mesmo ter projeção e nem lembrar de sonho nenhum. Tem alguns que é para controle de ansiedade, não sei o quê, que estimulam até, mas aí vai de organismo, não é nem a composição do remédio em si, é o organismo de cada um que vai responder de um jeito diferente, né? Mas é muito importante a gente ter em mente que nós estamos encarnados. Enquanto seres encarnados, a nossa primeira obrigação é com a carne, é com a matéria. A nossa primeira obrigação é com a matéria. Não tem essa de estar encarnado e viver para fazer projeção astral, viver para ficar na igreja, viver para ficar rezando. Não existe isso, senão eu não encarnava. Então, se você está passando por alguma situação, qualquer um de nós aqui, se a gente está passando por alguma situação difícil, emocionalmente falando, e a gente está fazendo um tratamento que precisa tomar um remédio para melhorar esse emocional, e isso por algum motivo dificulta a projeção, sonho, não sei o quê, tranquilo, você está cuidando do que é mais importante no momento, que é o teu corpo físico, a sua mente física. Nossa primeira obrigação é com a matéria enquanto seres encarnados, tá? Não deixe de tomar nada. Ai, porque eu nunca mais tive projeção, vou parar. Para. Porque não adianta você estar zoado emocionalmente. Eu não tô falando de você, tá, Rô? Tô só aproveitando o gancho aqui pra falar sobre o tema. Não adianta a gente estar zoado emocionalmente e não tomar remédio para poder projetar, vai projetar para umbral grosso, ser torturado, ser abusado. Aí que legal essa projeção, né? Vai ferrar ainda mais a mente. Não tá bem, vai ficar pior ainda. Então, tudo bem. Da mesma forma, quando você está passando por situações difíceis na sua vida que não requer que você tome nenhum remédio nem nada, mas você está preocupada, sua família está com algum problema, né? Por exemplo, né, quando a mulher tem filho, acabou de nascer o bebê, é um turbilhão, gente. A pessoa não tem tempo nem de usar o banheiro. A última coisa que ela vai pensar é em projeção astral. Tá tudo certo, vai dormir, vai descansar mesmo, vai dormir que nem uma pedra, as pouquíssimas horas que tem para dormir. Então tá tudo certo, é uma fase. A projeção é um plus. Pô, já que eu tô dormindo, que meu corpo já vai ser expulso mesmo, o corpo astral já vai sair do corpo físico, que eu faça alguma coisa útil. Essa é a ideia da projeção, tá? Porque eu já vou sair do corpo. Anyway, eu vou sair. Então, já que eu vou sair, eu queria estar mais ligado no que eu estou fazendo. Ou mesmo ser útil, né? Que é a principal motivação da projeção tem que ser isso. Ser útil lá no astral. Porque com a graça, não, até tem graça, mas é vazio e é perigoso. Ficar no sentido de, eu só quero. Porque ainda mais hoje em dia, eu vejo muita gente assim, muito apegado a experiências diferentes e não sei o que, fantasiosas. Aí o perigo tá aí, a pessoa não achar graça no mundo físico e querer só ficar ansiando para dormir e para projetar no astral. Eu recebi um relato de uma pessoa aqui, quando eu comecei o canal aqui, falar sobre isso aqui, ele falando que ele não tinha experiências físicas, eu acho que ele era virgem, e já era um adulto e tal, e ele adorava sair do corpo, porque só assim que ele... Gente, triste, né, assim, e bem esquisito, né? Tipo, eu vou ficar tendo relação com o morto, vou ficar tendo relação com o espírito, você tá encarnado, sabe? Não é, não é. Sem falar que é uma porta de entrada para você cada vez ficar se sentindo mais vazio e mais desmotivado no plano físico. Obsessores usam muito disso para fazer as pessoas anteciparem sua partida. Eles usam muito disso. Faz com que você ache que o plano astral é uma coisa maravilhosa, para que você fale, aqui não tem graça nenhuma, vou antecipar. Porque o umbral é aquilo, eu até gosto. Você gosta porque você está encarnado. Porque no primeiro perrengue que você tem, você pensa no corpo e volta pro corpo. Se você estiver desencarnado, vai ter perrengue, não vai voltar para lugar nenhum, vai ficar lá, sem hora para ir embora. Pode demorar séculos naquele lugar. Então, a projeção astral tem que ter um objetivo de ser útil, de fazer alguma coisa útil. Não necessariamente apenas trabalhar, mas você pode estudar, vou falar sobre isso também. Você pode participar de palestras, você pode fazer tratamento. Quando eu não estou me sentindo muito bem, por qualquer motivo, quando eu faço uma oração à noite, eu peço para o meu mentor me levar para fazer um tratamento espiritual, para que eu me sinta melhor no dia seguinte. E muitas vezes eu me sinto. Então, assim, vamos fazer a nossa experiência extracorpórea ser uma coisa útil, tá? Rani colocou, Jô, tem gente que conhecemos lá no astral e não aqui? Projetei numa casa desconhecida, mas sinto que conheço a pessoa. Tem.
Muito. A gente tem nossa turma lá também. Inclusive, é interessante que tem pessoas que estão encarnadas também, muitas. Tipo, você conhece a pessoa, é brother da pessoa lá do outro lado, a pessoa tá encarnada também. Tá encarnada em outro estado. É isso, obrigada a todos que participaram, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa noite.